Salve, salve, galera. Zavo Lima na área, tamo junto. É isso aí. Olha só, como eu tinha prometido para vocês, né, aí no canal, vamos soltar mais algumas resoluções e dessa vez segunda fase. Vai ter aí esta caso aqui, resolução da segunda fase da Unicamp 2025. Também vai ter a resolução da Unesp e parceria lá com meu amigo Jorjão, do Café Filosófico. Vamos fazer a resolução logo depois que sair da segunda fase da FUVEST. Bom, aliás, quem vai estar estudando para a FUVEST, pessoal, poxa, é bom acompanhar essas outras resoluções aí, porque ajuda vocês a se prepararem. Tem as suas heterogeneidades, as diferenças entre as provas da Unicamp, da FUVEST e da Unesp, mas o princípio é mesmo, segunda fase, tem que pensar, tem que escrever, tem que saber dissertar sobre um tema, tudo bem? E aí nós vamos ver essa prova da Unicamp, que foi agora recente, aí, né? A prova da Unicamp, para quem não sabe, aconteceu aí nesse final de semana, o segundo dia de prova aconteceu, né, nesse último final de semana. A gente tem, então, aí a preparação aí da galera que está estudando já há um tempo para essa segunda fase. Então, dia 1º, dia 2 aí, né, de dezembro, aconteceu a segunda fase da Unicamp. Uma prova excelente, pessoal, para quem gosta aí de entender as provas, né, o quão que as provas vestibulares têm as suas dificuldades. A prova da Unicamp é muito bacana e nas humanidades não fica atrás, né? Temos aí 6 questões de história que nós vamos bater aqui no nosso canal História Vida. Temos também uma questão de filosofia, uma de sociologia e 2 questões interdisciplinares das áreas das humanidades, que são muito bacana, pessoal. A Unicamp com seu senso crítico, a Unicamp que explora do candidato aí a atualidade, tem que estar atualizado. E o mais legal, a Unicamp que consegue discutir o quê? Né? Como que esse candidato ele se relaciona com as disciplinas de acordo com os temas mais, né, cobrados aí na atualidade. Para quem não sabe, teve também aí no primeiro dia a prova da redação. E a prova da redação, pessoal, poxa, muito bacana, 2 temas, 2 propostas de redações muito bacana. Uma falando sobre aí a igualdade de gênero no requisito, aí, os trabalhos que as mulheres não estão sendo vistas desempenhadas no mesmo igualdade. É um tema muito forte, né, muito importante aí, né, principalmente as mulheres na política. Isso tem que ser colocado. E, obviamente, né, um tema muito importante aí, pessoal, falando sobre os vícios das crianças e adolescentes relacionado aí aos jogos de azar, o famoso jogo do tigrinho. Bom, olha só, assuntos muito atuais, mas vamos debater a prova de humanidades da Unicamp na segunda fase. Deixa eu espelhar aqui para vocês, eu vou colocar aqui, ó, compartilhando tela, deixa eu compartilhar a tela. O canal ainda está crescendo, então a gente não tem grandes programas, mas esse programa ajuda para a gente, o StreamYard ajuda aí. Vou compartilhar toda a tela toda e eu espero que vocês estejam vendo esta maravilhosa prova da Unicamp de 2025. Ó, logo de cara, instruções para realização da prova. Você tem aí, né, uma prova, 2 questões interdisciplinares de ciências humanas, tá? Nesse segundo dia teve a prova de matemática também, junto com as de ciências humanas, né? Matemática eu pulo, tá, pessoal? Sociologia, filosofia, história. Uma questão de sociologia, uma questão de filosofia, 6 questões de história. Ainda a história é a queridinha das humanidades. Ainda bem, né? Vamos nessa, ó. Eu não vou perder tanto tempo, vamos resolver essa parada aí, ó. Vamos fazer uma resolução, dar um toque para vocês. Reparem, tá na tela aí para vocês. População quilombola no Brasil, primeira questão interdisciplinar, né? Então, quilombola no Brasil por regiões. A gente dá uma reguinha aí, uma figura. O Brasil tem 1.327.802 pessoas vivendo em situação de quilombola. No Nordeste, 68%, no Norte, 12%, no Sul, 2%, Sudeste, 13%, Centro-Oeste, 3,39%. Beleza, uma breve análise dessa fonte do IBGE que eles deram para vocês. E aí, ó, a partir da leitura do gráfico e sua legenda, faça o que se pede. Pô, a legenda, né, não tem nada muito aqui de grandiosidade de pensamento. Questão interdisciplinar, geografia, história, atualidade,
Boa questão, quilombolas, muito bacana. E aí, então, ó, a partir da leitura do gráfico e de sua legenda, faça o que se pede. Cite 2 fatores históricos que ocasionaram a maior concentração de quilombolas em uma região brasileira. Explique por que esses fatores impactaram tal concentração. Geografia, né? E B, identifique e explique, considerando o contexto a partir do século XXI, 2 desafios relativos aos territórios quilombolas no país. Bastante interessante, ó. Tem um espaço aqui para escrever. Ah, que legal, o Unicamp colocou linhas nos espaços de escrita, antes não existia isso, né? A FUVEST ainda não tem, tá? Então a FUVEST está atrás. Olha só, a questão A, pessoal, a gente pode dizer o seguinte, né? Cite 2 fatores históricos que ocasionaram a maior concentração de quilombolas em uma região brasileira. E explique por que esses fatores impactaram a tal concentração. Podemos pensar, durante o século XVI e XIX, né, o Nordeste foi aí o principal polo econômico do Brasil, principalmente por causa da economia açucareira, certo? E aí a gente pode, e levou a essa região um grande número de africanos, certo? Escravizados, em sua totalidade, certo? Praticamente. Trazidos para trabalhar nos engenhos, especialmente nos estados da Bahia, Pernambuco e Maranhão. Aí, colocando isso em pauta, a gente pode pensar que o contexto e a dificuldade de se utilizar mão de obra indígena teve aí a resistência à escravidão por meio de fuga. E desta maneira se constituiu os principais quilombos nessa região, certo? E aí, então, a gente tem aí, além disso, né, a organização comunitária, que foi imposta, certo? Também a organização comunitária que vai sendo colocada, né, como uma fugindo do território ali, né, dos jesuítas. Então, buscavam aí, os jesuítas que foram para aquela região, pessoal, atrás de conversão dos indígenas, promulgar o cristianismo. Então, a resistência, a submissão a esta comunidade que já estava sendo formada a partir do cristianismo e também a situação de escravidão, a gente pode pensar esses 2 fatores, como pergunta a questão. Ó, cite 2 fatores históricos que ocasionaram a maior concentração de quilombolas nessa região brasileira. Bom, a questão do açúcar e a leva de escravizados que foram levados para lá, né, de origem africana, a presença, né, dos jesuítas que estavam ali fazendo principalmente o processo de catequização dos indígenas e acabavam, então, aí preterindo a população indígena do que a população negra e gerando, então, obviamente, uma grande concentração de quilombos naquela região. Daria para fazer uma resposta nesta linha. Tá? Lembrando, pessoal, ser o mais objetivo possível, não ficar, sabe, devagando muito, daria para colocar esses 2 pontos como resposta. Já a questão B diz, identifique e explique, considerando o contexto, a partir do século XXI, dos desafios relativos aos territórios quilombolas no país. Aí já trouxe para a atualidade, isso é muito importante, uma discussão muito forte, tá? Podemos pensar, então, 2 desafios importantes. Primeiro, são desafios relativos ao território quilombola no país a partir do século XXI. Podemos colocar lá, ó, o primeiro desafio, a regularização fundiária, certo? Os conflitos territoriais. Apesar de a gente ter o direito legal das terras quilombolas na Constituição, garantido pela Constituição, pessoal, de 1988, a regularização desses territórios ocorre de forma muito lenta, né? E aí, então, sem a titulação de terras, as comunidades ficam vulneráveis a conflitos, principalmente de fazendeiros que tentam tomar, né, aquelas terras. Esse é o primeiro desafio. Vamos pensar que se fizesse essa resposta, estaria ok. A segunda é a desigualdade social. A desigualdade social e o acesso precário aí aos serviços públicos enfrentam altos índices de pobreza, né, pessoal? Então, a população quilombola, ela tem falta de saneamento básico, ela tem falta de saúde, educação, certo? Eles estão isolados em muitas regiões. Então, a desigualdade social faz com que as condições de vida dessas populações quilombolas sofram muitos impactos de problemas de desnutrição, mortalidade infantil, evasão escolar, certo? E acabam dependendo muito, né, do assistência via governo e também assistência geral que vem de fora. Então, pessoal, né, um segundo desafio é combater a desigualdade social dentro desta população. E o primeiro desafio seria a regularização fundiária. Bom, é um assunto discutido na sociologia, é um assunto discutido na geografia, na história
excelente pergunta, não é muito difícil, mas né, escrever direitinho rolaria aí, tá? Lembrando, tá, pessoal, você que vai prestar FUVEST, a linha das perguntas estão nesse pé. Não fique enrolando, não fique dizendo, devagando. Você viu que eu pontuei aqui os pontos, né? Numa próxima resolução eu vou escrever junto com vocês, no dia que tiver uma mesa digitalizadora, aí eu vou escrevendo a questão junto com vocês. Mas eu espero que essas resoluções venham ajudando vocês aí a estudar. Canal História Vida. Ó, lá no meu Instagram, @zavolima, Zavo Lima, @Zavolima no Instagram, eu coloquei já os gabaritos também das partes objetivas de várias provas, tá? Inclusive a da Unicamp. Vamos aí para a segunda questão. A segunda questão também é interdisciplinar. Rola para baixo aí, olha só. Segunda questão, tá assim. O tipo de poder favorecido pela extensão do ciberespaço não é, evidentemente, o poder hierárquico, burocrático ou territorial à antiga. Cada vez mais será um poder nascido da capacidade de aprender e de trabalhar de maneira cooperativa, relacionando com o grau de confiança e de reconhecimento recíprocos, reinantes num contexto social. A evolução contemporânea em matéria de comunicação. Isso aí é a revista Famecos. E aí o segundo texto diz o seguinte, ó, após se consolidar a abertura comercial da internet nas últimas décadas, constata-se que essa rede tem sido apropriada como um sistema global de monitoramento financeiro e civil por onde se desdobra a geopolítica do século XXI. Tanto o comércio global quanto as viagens aéreas são reorganizadas para possibilitar a identificação, rastreamento e manutenção dos corpos e circulações sob controle. Telefones celulares e passaportes têm o potencial de transformar em dispositivos de rastreamento o objeto que os porta, adaptado de Graham, cidades sitiadas. A partir da leitura dos insertos acima, bom, interpretação, li o texto com vocês, e aí vem a pergunta. Identifique duas funções atribuídas à internet por cada um dos autores e explique cada uma delas. Opa, você vai ler o texto, interpretar ele, pegar as duas funções que ele citou sobre a internet e você vai explicar. É uma questão de atualidade, pessoal, está ligado no mundo atual aí, tá? Então, ó, eu já li a pergunta, ó, o espaço para escrever aqui, ó, certo? Tenta ser sintético, né? Você vê que o espaço não é muito grande, não, tá? Então não adianta ficar sendo prolixo, não. Então, né, ele diz, indique duas funções. A Unicamp é cheio dessas, tá? Duas, não pode perder, são duas. A gente pode caracterizar uma. A gente pode pensar assim, ó. No primeiro texto, ele diz assim, pela colaboração, o texto, para Levi, pode citar o autor, né? Para Levi, a internet, chamada por ele de ciberespaço, deve ser caracterizar pela colaboração, entendido como uma forma cooperativa de trabalhar, pois nesse espaço é compartilhado pela comunidade global, certo? Então, é um espaço de comunidade global, seria esse caminho que está no entendimento do texto, certo? E a segunda seria o seguinte, essa confiabilidade, né, necessária para o processo de desenvolvimento, que se desenvolve plenamente, a internet, pessoal, revela-se para esse primeiro autor como um instrumento capaz de promover a sociabilidade. Então, ele cita, ó, indique uma função. Ele perguntou lá, né? De novo a pergunta, ó. Indique duas funções atribuídas à internet por cada um dos autores, certo? Duas funções. Então, o texto de Levi, ele viu a colaboração numa rede mundial, certo? E também uma sociabilidade, ela promove a sociabilidade. Beleza, mas lembra que ele tem que explicar, né? Você tem que explicar. Já o Graham é o segundo texto. Ele identifica o quê? Um sistema global, certo? De monitoramento do sistema financeiro e civil, com a atuação na esfera geopolítica, beleza? E também ele, visto, né, que você tem uma expansão das operações instantâneas de valores, as expansões, a internet, ela abre esse espaço para as transações financeiras. Então, isso é uma função da internet, segundo o Graham. E um segundo ponto,
viu que ele pediu 2 pontos de cada autor. No segundo texto, o texto de Graham, a gente pode apontar o ponto 2, que a internet aí vem se tornando, pessoal, um instrumento de vigilância, que é capaz, por exemplo, de rastrear e ainda promover, através de inteligência artificial, o perfil dos seus consumidores. Quem não sabe que vai mexer lá na internet, a internet do Instagram, e o algoritmo fica te mandando um monte de coisinha que sabe que você gosta. Beleza? Isso aí seria um caminho da resposta A. Questão atualidade pura, pessoal, o que está rolando, e também interpretação de texto. Não vi grandes dificuldades nessa questão, não. Vamos ler a B? A B diz o seguinte, ó. Relacione o contexto de publicação de cada um dos insertos acima, a leitura que os autores fazem sobre a potencialidade da internet. Então, ó, você vai pegar o contexto da publicação, certo? De cada um dos insertos, certo? E os autores fazem sobre a potencialidade. Para onde a internet pode vir a ser, a chegar? Bom, o primeiro texto, né, o texto de Graham, do Levi, ele diz que ele vem elaborando, está num contexto de expansão do número de usuários da internet. Isso pode ser justificado, pessoal, pelo caráter mais otimista em relação a essa nova forma de comunicação virtual, certo? Então, a comunicação virtual vem expandindo aí, né, o número de usuários, que é uma demanda, algo do mundo atual, certo? Então, quanto mais pessoas vêm utilizando a rede, vai expandindo aí esse caráter, né, de expansão do número de usuários, certo? E o segundo texto, que é o do Graham, ele diz lá, né, que você tem aí, né, recentemente, quando terá sido, a gente vê a expressão de um senso mais crítico sobre as consequências do uso da internet, que vem, portanto, assim, uma abordagem menos otimista. O Graham, ele não é tão otimista como o Levi, ele faz uma ideia contrária, ele percebe a temeridade por causa que você identificou na A, por exemplo, que o Graham disse que, no texto dele, que pode ter rastreamento, você está sendo uma sociedade de vigilância, ele desempenha padrões de consumo, tá? Se você conseguisse manejar uma resposta nesse sentido, estaria uma boa resposta da resposta 2. Eu achei a B, da 2, um pouquinho mais difícil que a A, certo? Você tinha que entender esse contexto da publicação. O primeiro texto é de 98, o segundo texto é de 2016, existe um espaço-tempo de diferença. Você vê que o primeiro texto é mais otimista em relação à internet, o segundo já está mostrando as consequências. Ótima reflexão, atualíssima, Unicamp sempre à frente aí, certo? E aí, pessoal, a gente pode agora, né, analisar as questões de História, Sociologia e Filosofia. Se eu não me engano, a questão 7 é de Filosofia. Deixa eu ver se é a 6 ou a 7. Isso. A 7 e a 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. E a sequência já é História. Então, Filosofia e Sociologia. Vamos lá? Sabe que o canal História Vida também tem aulas de filosofia, tá, pessoal? Aliás, a playlist quase completíssima de filosofia. E depois nós vamos começar a fazer a playlist de Sociologia também, discutindo vários temas aí da Sociologia, tá? A Unicamp contempla na segunda fase, certo? Sociologia e Filosofia, beleza? Então, a questão 7, tá? Vamos dar uma olhadinha lá, a questão 7. Beleza? Deixa eu ver. 7, deixa eu ver se eu confirmar se é isso. 7, 8, a relação. É isso mesmo. 7, 8, filosofia, depois sociologia. Vamos lá na 7, ó. A 7 tá aí, tô passando aqui, rolando. Aí, ó. Galera, tanto na primeira fase quanto na segunda, a Unicamp pega pesado nos textos. Então, você que está querendo ser candidato à Unicamp, FUVEST, não gosta de ler, professor, não gosta de ler. Tem dificuldade com isso aí, tá? Há uma dificuldadezinha, né? Para quem não gosta de ler, porque tem muito texto, aí tem que ler. Nossa, não gosto de ler, mas tem que ler. Vamos ler, galera, vamos ler. Então, vamos lá, ó. Texto 1. Como conceito político, uma colônia não é um espaço geográfico fixo, mas um princípio de mobilidade geridas e policiadas. Um espaço que mobiliza e imobiliza populações, deslocando e alocando pessoas de acordo com um conjunto de regras e hierarquias em constante mudança.
Conceitualmente, portanto, a colônia é uma formação política que se sustenta transformando as pessoas em outros tipos sociais, aqueles que serão reassentados, aqueles que serão submetidos à privação extrema, aqueles que obterão residência prioritária como refugiados e aqueles que permanecerão confinados. Texto 1, tá? Política concept, beleza. Texto 2, de tudo que desapareceu, o que mais me fez falta mesmo foi o Kinder Ovo. Eita, Kinder Ovo. Sim, tá. Quando os muros se fecharam ao redor de Gaza, não, porra, é complicado. Gaza e as conversas dos adultos foram ficando cada vez mais coléricas e tristes. Tá? Então, uma criança, pessoal, pensando aqui algo, Gaza, você já sabe, conflito no Oriente Médio, certo? Olha aí o presentismo na prova da Unicamp. Então, a criança, a primeira coisa, quando tudo desapareceu, o que mais me fez falta foi o Kinder Ovo. Quando os muros se fecharam ao redor de Gaza e as conversas dos adultos foram ficando cada vez mais coléricas e tristes, senti a gravidade do nosso cerco pela quantidade cada vez menor daqueles delicados ovos de chocolate nas prateleiras das lojas. Mesmo depois que os túneis foram escavados sob a fronteira entre Gaza e o Egito para contrabandear os itens de necessidade básica, continuou difícil encontrar o Kinder Ovo. Vivi na época desses túneis, uma rede de artérias e veias subterrâneas com um sistema de cordas, alavancas e roldanas que bombeava comida, fraldas, combustível, remédio, baterias, fitas cassete, absorventes para a mamãe, lápis de cera para o chat shell. Pessoal, um texto aí falando sobre o azul entre o céu e a água, né, adaptado. Então, o primeiro texto está falando sobre o sentido de colonialismo, o segundo texto está falando sobre a ideia de estar sitiado ali, sobre o regime da guerra, né, do Oriente Médio, a guerra na região da faixa de Gaza. Então, beleza. A pergunta, então, vai vir agora. A partir da leitura de ambos os trechos, responda as questões a seguir. Por que é possível conceituar a colônia como uma formação política? Quais são as suas características? O conceito de colônia. Beleza, tá? Eu já vou responder essa já. Então vamos pensar assim, pessoal. Segundo o texto 1, né, a colônia ela é uma formação política, né? Visto que, de uma maneira geral, ela foi construída por um conjunto de regras e hierarquias em que se estabelecem diferentes relações de poder, caracterizadas aí por dominação e subordinação, uma vez que alguns eles são ressentados, outros são submetidos e outros ainda confinados. Então, a colônia é uma formação política. Essa é a ideia central do texto 1. Beleza? Então, nesta ideia, não foi tão difícil responder essa questão, porque isso está no texto e é uma questão de interpretação de texto. Beleza? Mesmo discutindo o conceito político de colônia, certo? Já a B diz, por que o texto 2 exemplifica o conceito político de colônia no texto 1? Justifique sua resposta. Aí complexou um pouco, Por que o texto 2 exemplifica o conceito político de colônia? Se você identificou que o conceito político de colônia é esta ideia, né, de dominação e subordinação, então o texto 2 refere-se à faixa de Gaza, tudo bem? E conforme você vai lendo o texto, você percebe que o cerco que a cidade vive, que os palestinos vivem em relação às restrições que Israel faz, até o narrador cita aí a falta de Kinder Ovo, né, um tipo de chocolatinho lá que as crianças comiam, mas depois começa a perceber que começa a faltar tudo, impacta aonde? Na rotina, gerando uma crise de abastecimento, certo? Pessoas começam a contrabandear itens de necessidade básica. Então, quando você relaciona o texto 2 com o conceito de colônia, então você está vendo, pessoal, que quando você está sitiado, quando você está na colônia, você está submetido às questões relacionadas à metrópole ou o dominador. Então, é uma questão de análise de texto, mas dentro desse contexto daria para poder manejar esses assuntos aí, tá? Boa questão, bem aberta, tá? Daria para fazer várias discussões aqui, né? Eu fui mais na linha de interpretar mesmo o texto e ter ele como base, mas não é uma questão assim, não vai ser tão difícil, mas
mas poderia ter várias interpretações aqui, beleza? Eu falei que essa questão podia ser de filosofia, ela está mais para sociologia, né? Aliás, é uma questão de sociologia, porque a 8 é uma questão de filosofia, tá logo ali, ó, texto de Aristóteles, texto de Tomás de Aquino, filosofia na veia, beleza? Tá, então, ó, quarta questão de resolução aqui da Unicamp, tá? E vamos discutir, a Unicamp ela é um pouco cansativa na quantidade de leitura de texto, né, pessoal? Então, se você não tem costume de ler, poxa, comece. Eu quero Unicamp, professor. Aliás, esse ano saiu o ranking, a Unicamp é considerada uma das melhores universidades da América Latina. E com certeza eu conheci a Unicamp de perto, é coisa de primeiro mundo, tá? Pública, de qualidade, beleza? Então vamos lá, ó. Texto 1 da questão 8. A relação entre o homem e a mulher consiste no fato de que, por natureza, um é superior e a outra inferior. Um é governante e a outra governada. A moderação não pertence da mesma forma ao homem e à mulher, nem tampouco a coragem e a justiça. A relação entre homem e mulher é de permanente desigualdade. Em todas as situações, aplica-se bem o verso do poeta. O silêncio dá encanto à mulher, mas não ao homem. Texto polêmico de Aristóteles, a política do século V a.C. Beleza. Texto 2, e tem texto 3, tá? Texto 2. Na sua natureza particular, a fêmea é um ser deficiente e falho, porque a virtude ativa que está no sêmen do macho tende a produzir um ser perfeito semelhante a si do sexo masculino. Tomás de Aquino, caramba, um está falando de um filósofo da antiguidade, século IV a.C., que é o Aristóteles, colocando a inferioridade política da mulher, e o outro é do século XIII, o texto ali, a resposta à primeira objeção, século XIII, Tomás de Aquino, um religioso cristão, filósofo da igreja, colocando a mulher na pior situação aqui, né? E o texto 3 diz o seguinte: filósofos, poetas e moralistas, e a lista podem ser bem longa, todos parecem falar com a mesma voz para chegar à conclusão de que a mulher é profundamente má e inclinada ao vício. Eu, que nasci mulher, pus-me a refletir sobre a minha conduta e pensei também em outras tantas mulheres com que convivi, tanto as princesas e grandes damas, quanto as de média e pequena condições. Procurei examinar em minha alma e consciência se o testemunho reunido de tantos homens ilustres poderia ser verdadeiro, mas, pelo meu conhecimento e consciência, não conseguia compreender nem admitir a legitimidade de tal julgamento sobre a natureza e a conduta das mulheres. Cristiana de Pisa, Cidade das Damas, do século XV, um texto do século V a.C., 4, desculpa, um texto do século XIII da era cristã e um texto do século XV. Todos convergem à mesma ideia, eles estão inferiorizando o ser feminino, ou a mulher. Filósofos e até mesmo uma pensadora, né, a Cristiana de Pisa aí, né, colocando as mulheres como também seres inferiores. Bom, importante questão, importante discussão, a Unicamp traz à tona aqui uma questão muito importante, tá? A e B. A diz, compare os... Opa, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Compare os textos 1 e 2 no que diz respeito ao posicionamento dos filósofos Aristóteles e Tomás de Aquino sobre a mulher. Explique por que, para Aristóteles, a relação entre homem e mulher é de permanente desigualdade e qual é o sentido do verso mencionado. Caramba, que pegada de questão, hein? Pesada essa de filosofia, hein? Então, beleza, ó. O texto 1 e 2 permite a gente compreender que ambos os autores, eles acreditam em uma superioridade dos homens em relação às mulheres. Isso ficou claro. Então, isso tinha que ter na sua resposta, tá? Ele situa essas diferenças no plano da natureza, ou seja, da ordem biológica. Né? O Tomás de Aquino cita que até o sêmen do homem é superior, ordem biológica. Mas, para o Aristóteles, né, ele faz uma relação que diz que isso é permanente, tá? E leva aí as considerações do período vivido. Nós temos que pensar que um é da antiguidade, século IV a.C., numa Grécia que não aceitava as mulheres na política, e o outro é do século XIII, da era cristã, que nós estamos falando de uma idade média, onde praticamente era dominada pelo cristianismo e pela moral cristã. Tá? Enquanto o espaço público lá da ágora, da cidade, da polis, é reservado aos homens que discutem questões aí referentes à gestão da polis, ou seja, fazem política, né? A mulher destina-se ao espaço privado. Esta é a mulher do pensamento grego, né? E aí, então, pessoal, o isolamento, a gente tem aí o silenciamento
o que a torna para aquele mundo atraente. Então, quanto mais quieta, quanto mais ela ficar quietinha no mundo antigo da Grécia, mais ela poderia ser atraente, uma boa esposa, uma boa mulher. É isso que foi abstraído. Então, assim, por mais que o enunciado da pergunta é muito grande, daria para você ir pela leitura e interpretação. Então, não dificultou tanto aqui, mesmo que o texto seja longo e para alguns aí não estejam tão acostumados com um texto de filosofia, mas não achei uma questão de toda difícil não, tá? Já a letra B diz assim, considerando os textos 1, 2 e 3, aí, se você não leu rápido, não entendeu o texto, tem que ler de novo, tá? Explique a afirmação de Cristina de Pisa, de que filósofos, poetas e moralistas parecem falar com a mesma voz. Explicite o argumento de Pizan a respeito da legitimidade desse julgamento sobre a natureza e conduta das mulheres. Então, aqui é uma mulher, né, para a autora, né, para a Cristina de Pisa, pessoal, os filósofos, poetas e moralistas, eles falam aí a mesma voz, onde reserva à mulher uma posição secundária, de subalternidade. Então, atribui a ela características depreciativas, ela enquanto mulher... E aí ela, né, a autora, a Cristina de Pisa, certo? Ela enquanto mulher, o seu posicionamento é a respeito da visão desses cabras, desses ilustres, é questionador. Ela evoca um argumento de sua própria consciência e conhecimento. Entende? Então ela está questionando. Então você responde, ó. Qual que é a posição de Cristina de Pisa em relação à legitimidade do que ela fala que os autores da antiguidade falavam das mulheres? Ela está questionando, ela está fazendo um questionamento. É importante levar também em consideração, pessoal, que ela está falando no século XV. E no século XV as mulheres não tinham tantas vozes ainda. Né? Mas talvez tivesse um pouquinho mais de voz do que uma mulher do século XIII e do século IV a.C., certo? Então, ele pede para você levar em consideração o texto 1, 2, 3, mas ele faz uma questão assim razoavelmente tranquila, tá? Então, assim, eu não vi tanta pergunta técnica de filosofia nesta pergunta aqui, tá, pessoal? Eu vi mais uma análise bem feita de textos históricos filosóficos e de uma questão muito atual, que é a questão de gênero na atualidade. O Unicamp, de novo, adora colocar questões transversais e é importantíssimo que isso apareça nos vestibulares, certo? Mais um tema aí para conta, mulheres na história, discutindo, colocando como que na história da filosofia as mulheres eram subalternizadas. Se você fizesse uma questão direitinha aí sobre esses assuntos, estaria legal, beleza? Ufa, 4 questões, hein, meu? Poxa, a cabeça já deve estar bombando, imagina vocês no dia da prova. Vamos agora? Vamos aí, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui, para não ficar tão longa essa aula, certo? Para vocês pegarem agora as questões de história. 9, 10, 11, 12, 13, 14. De 9 a 14 são questões de história, a queridinha das humanidades. Já começa com um textão aí, né? Então já não é mais queridinha, não. Vamos lá, ó. Bom, então, nessa questão número 9, já começa as questões de história. A noite de São Bartolomeu, de 1572, né, os católicos massacraram os protestantes huguenotes na França. Somente em Paris, 3.000 protestantes foram exterminados naquela noite. A violência se espalhou por todo o país e o número de mortos chegou a dezenas de milhares. Poucos dias antes, o ambiente na capital para a celebração do matrimônio real, que deveria encerrar o terrível decênio de lutas religiosas, era aparentemente calmo. Os noivos eram Henrique, rei de Navarra e chefe da dinastia dos Huguenotes, e Margarida Valois, princesa da França, filha do falecido Henrique II e de Catarina de Médici. Alguns milhares de huguenotes de todo o país, incluindo a parte nobreza francesa, foram convidados a participar das festas de casamento do país. Bom, pessoal, questão aqui bem conteudista, né? Ou seja, a Unicamp não perdeu também a sua estirpe conteudista, mas, né, sabemos, obviamente, que a gente tem que estar sempre ligado aí, né, pessoal? Sempre ligado é muito importante. Então, a questão conteudista mais presente, né? Presente. Então, beleza. O que nós estamos falando, pessoal? A pergunta A diz, com base nos seus conhecimentos sobre o contexto da época e tendo em conta as informações do texto, caracterize como a intolerância se manifestou na noite de São Bartolomeu e analise 2 elementos políticos desse evento. Bom, pessoal, a intolerância no texto diz que houve um massacre de protestantes pelos católicos. Assim,
politicamente, né, o casamento que está sendo apresentado no texto era a aliança possível aí com o Henrique II, filho de Catarina de Médici. Aliás, quem determinou a morte dos huguenotes na noite de São Bartolomeu foi justamente a mãe do Henrique, a Catarina de Médici. O Henrique, né, segundo, o Henrique IV vai aí, né, se tornar aí o possível rei da França, casando aí com a Catarina de Médici. Então, há um evento político que é o casamento, que almejava uma aliança entre diferentes famílias reais, no caso, pretendendo assegurar a continuidade da dinastia reinante na França, certo? E esse casamento ele ia também atender a necessidade de pacificar os grupos religiosos antagônicos, que no caso eram os huguenotes protestantes e os católicos, tá? Só que tem que lembrar disso, tá, pessoal? Que quem determinou o massacre dos radicais, quem determinou o massacre dos protestantes foi os radicais católicos liderados pela Catarina de Médici, a mãe do noivo aí da parada. Beleza? Então, que procurava assegurar o poder da coroa por meio de uma unidade, né, religiosa aí, católica, certo? Então, né, a gente tem aí um evento muito preciso da história, certo? Talvez essa desse um pouco de dificuldade para quem não conhecesse esse evento, chamado a Noite de São Bartolomeu, mas o texto ajudava um pouco na resposta. A B sim, é uma questão geral, olha só. Quais as mudanças propostas pela reforma protestante em contraste com o catolicismo, nas práticas de compreensão da Bíblia e dos seus sacramentos? Claro que pediu aí até detalhes sobre as práticas dos protestantes, mas nas aulas de história, quando a gente estuda o protestantismo, nós falamos sobre essas mudanças da reforma protestante. Então, deveria colocar o quê? Quais são as mudanças propostas pelos protestantes para contemplar a alternativa? Sacerdócio universal, o que anularia o quê? A necessidade de intermediários na relação entre o fiel e o divino. Então, a ideia de que os protestantes eles não veem a hierarquia do sacerdócio. Isso é uma mudança importante. Livre interpretação da Bíblia. Não podia faltar esta afirmação nas mudanças principais. Porque você lembra muito bem lá que um dos primeiros protestantes, aliás, o grande protestante chamado aí Lutero, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Tá? Então, livre interpretação da Bíblia. Também é importante lembrar a tradução do texto na língua falada, não falada mais em latim. Tá? E a salvação pela fé, que também é uma das principais questões do Lutero. Ele diz, pessoal, mudanças, você não precisava citar literalmente quem fez, mas se citar seria legal. Salvação pela fé de Lutero, a salvação pela predestinação dos calvinistas, tá? Mas assim, alguns sacramentos eles mantiveram, né? Por exemplo, Lutero manteve a Eucaristia e manteve o batismo. Então esta B era a questão mais geral sobre o entendimento da história do protestantismo. Se colocasse, então, essas mudanças, citando aí as relações entre sacramentos e Bíblia, aí, pessoal, a nota seria boa, tá? Vamos para a próxima questão de história, é a questão número 10. A questão número 10 diz assim: ao estudar a experiência revolucionária dos Estados Unidos de fins do século XVIII, a filosofia de Hannah Arendt, na obra Sobre as Revoluções, afirmou que o fundamental para qualquer compreensão das revoluções na era moderna é a convergência entre a ideia de liberdade e a experiência de um novo início. E visto que a noção corrente no mundo livre é de que a liberdade e não a justiça ou a grandeza constitui o critério supremo para julgar as constituições dos corpos políticos, o grau de no nosso preparo para aceitar ou rejeitar tal convergência dependerá não só de nosso entendimento da revolução, como também de nossa concepção de liberdade, de origem nitidamente revolucionária. Bom, pessoal, um texto aí não tão fácil de entender, da Hannah Arendt, certo? Que é uma filósofa política do século XX muito importante, mas que remete à experiência dos Estados Unidos, porque é uma questão de história, tá? E aí, nesse ponto, ele pede, com base no texto e os seus conhecimentos, responda a questão a seguir. Geralmente, a Unicamp sempre faz isso, tá, pessoal? A questão A. Vocês viram, né? São sempre duas perguntas na Unicamp. A FUVEST é diferente, são 3. A da Unicamp é sobre o texto e a fonte apresentada. E a B é o conhecimento que você tem sobre o assunto. Na A, que diz o seguinte, o que é fundamental, segundo a autora, na experiência revolucionária moderna? Identifica historicamente a dimensão transatlântica desse
preceito na fundação dos Estados Unidos em fins do século XVIII. Pergunta encardida, tá, pessoal? Perguntando aí o que é fundamental, segundo a autora, na experiência revolucionária moderna. Para responder essa primeira pergunta da questão A, a autora disse o seguinte, que é fundamental a ideia de liberdade com alicerce em um novo início. Certo? Nesta ideia, o pensamento liberal, principalmente o de John Locke, o iluminista John Locke, no século XVII, pessoal, ele defendia o direito de rebelião contra um governo opressor. Então, isso é muito importante se colocasse isso na sua questão, citando como que o iluminismo, né, propiciou a independência dos Estados Unidos, tá? Mas a A não para aí, a A pergunta, identifique historicamente, ó, tá aqui, ó, deixa eu anotar aqui aqui, ó. Identifique historicamente, certo? Identifique historicamente a dimensão transatlântica desse preceito, beleza? Na fundação dos Estados Unidos em fins do século XVIII. Então, pessoal, a gente tem que continuar a resposta ali. Então, a gente tem o quê? Ele defendia o direito da rebelião do governo, o John Locke, e nas 13 colônias britânicas dos Estados Unidos, o que a gente pode pensar? Contribuiu para um evento que foi, né, a influência, né, de vários outros outros pensamentos revolucionários que vão propagandear na América. Então a pergunta é, certo, ó, ele pergunta lá de novo, ó, identifique historicamente a dimensão transatlântica do preceito na fundação dos Estados Unidos como no fim do século XVIII. Certo? Então, a gente está falando aqui, pessoal, que isso influenciou a independência dos Estados Unidos, isso influenciou a Constituição dos Estados Unidos, o presidencialismo, o republicanismo dos Estados Unidos, a partir do sentimento de liberdade. Então, uma questão interessante essa questão aí, tá? A B diz, defina a contradição social da noção de liberdade, noção esta que prevaleceu na cultura política e constitucional da fundação dos Estados Unidos, e aponte uma mudança sobre a noção de liberdade levada a cabo na Guerra Civil Americana. Olha, ele foi para uma outra questão da história dos Estados Unidos, que é os Estados Unidos no século XIX, que é a Guerra Civil Americana. Então, vamos pensar o seguinte, né? Há uma contradição nesse direito de liberdade aí, certo? Que é o quê? Essa concepção de que a liberdade para os norte-americanos é uma liberdade da elite, uma liberdade ilustrada, branca e de alguns homens livres, certo? Então, o direito de propriedade é reservado a quem tinha posses, a quem era branco, a quem era elite, certo? Inclusive os outros homens, pessoal, que poderiam ser escravizados, porque foi mantida a escravidão logo depois da independência dos Estados Unidos, tá? E aí a gente tem aí um cerceamento de direitos políticos, pois o voto não era para todo mundo, o voto era censitário. Então, a contradição é que logo depois da independência dos Estados Unidos, né, o voto era censitário, não era para todo mundo, a escravidão permaneceu, certo? As mulheres não participavam do regime político, isso é uma contradição. E aí, quando a gente chega na pergunta sequencial, que é aponte uma mudança sobre a noção de liberdade levada a cabo na Guerra Civil Americana, aí, obviamente, o classicão, que foi, então, né, a aprovação da 13ª emenda durante a Guerra Civil, lá entre 1861 e 1865, que é a libertação dos escravizados. Houve a libertação dos escravizados, né, a população negra ela estava excluída até aquele momento no sentido de ser livre, liberdade. Tudo bem, conseguiram a independência, conseguiram a libertação em 1863. Contudo, pessoal, tem que salientar que mesmo conseguido a independência, a sua libertação, a gente tem ainda que pós-guerra de secessão dos Estados Unidos, pós-guerra civil, os negros foram extremamente perseguidos na sociedade americana. Então tinha que colocar isso na resposta também, tá? Porque ele diz, né, aponte, né, uma mudança sobre a noção de liberdade levada a cabo na Guerra Civil Americana. Então, beleza, houve a libertação dos escravos, mas não houve a total adesão dos escravizados na sociedade americana. Boa questão essa questão 10, tá? Vamos para a questão número 11, a Unicamp sempre nível elevado, hein, pessoal? Olha só a questão número 11, tem duas imagens aí, e diz assim, ó, em 1888, George Eastman, 1854-1932, pôs em circulação a primeira câmera simples com filme transparente em rolo, acompanhando-a com o slogan Your Press the Button, We do the rest. Você aperta o botão, nós fazemos o resto. E Eastman registrou a patente dessa câmera com o nome de Kodak,
com a intenção de que funcionasse em várias línguas ao prever sua atuação no mercado global. Beleza, aí tem duas imagens bem legais, ó. A imagem aqui do canto diz lá que é Kodak, tem uma moça observando ali o mar e tal, e outra imagem mostra um caçador ali, né, observando uma caça, né? Beleza. A primeira questão diz assim: com base no texto e nas imagens acima, identifique duas características do projeto de fotografia amadora elaborada por George Westman. Ao analisar as imagens, caracterize a figura de Kodak Girl, garota Kodak, criada pela empresa, contrastando-a com a que se apresenta na segunda propaganda. Bom, nesta questão, é uma questão mesmo de análise das imagens e da análise das fontes, segundo a pergunta aqui. Você está comparando aqui, né, a Kodak Girl na primeira imagem e o caçador desbravado na segunda. Beleza. De novo, uma imagem feminina e uma imagem masculina. Então a gente podia ir por qual caminho? Ó, a gente tem um equipamento simples que permitia o manuseio de qualquer pessoa. Essa era a grande invenção da máquina fotográfica, beleza? Isso poderia ser colocado na alternativa. Na questão, desculpa. E aí, em qualquer ambiente, sem treinamento, aperta um botão e deixa que a gente faça o resto. Isso foi o que o texto disse. Então, um instrumento simples que eternizaria momentos. Certo? E aí, o invento dessa câmera de Westman, pessoal, buscava também a universalização da fotografia, ou seja, que deixaria de ser praticada em estúdios profissionais. Isso poderia ser colocado na questão também. E a imagem da Kodak Girl, na primeira imagem aqui, apresenta um registro de um momento de tranquilidade, de lazer, de uma praia. E a segunda imagem apresenta um homem numa aventura isolada, certo? Numa natureza selvagem. Isso mostra que você pode registrar os vários momentos a partir da invenção da Kodak. Certo? Lembrando que isso está relacionado ao momento específico da história, né? Ele citou lá, né, em 1888. Tudo bem. A questão B já traz a relação da fotografia para o mundo atual, certo? Olha a Unicamp trazendo a sua atualidade aí. Identifique uma nova característica fundamental da fotografia amadora contemporânea, considerando-se o contexto a partir dos anos 2000. Compare o modo como as fotografias passam a ser produzidas e consumidas a partir deste momento e como isso ocorria antes. Por fim, identifica o impacto sociocultural pelas mudanças apontadas por você no decorrer de sua resposta. Ou quem é dos anos 90, né, com certeza responderia essa questão facilmente, porque viu essa mudança acontecer, pessoal. De você revelar uma fotografia, fazer aquela reunião de família para mostrar as fotos que foram tiradas. Hoje em dia, com o celular, pessoal, com câmera, todo mundo tira foto toda hora, popularizou a selfie, virou uma ideia de documentar tudo e virou uma coisa muito mais banal do que um acontecimento. Mas, de outra maneira também, gerou uma popularização da fotografia. Então, poderia responder, dizer que no início do século XXI, ocorreu aí a popularização da fotografia digital, certo? Com novas câmeras aparecendo, principalmente nos smartphones, desde das câmeras digitais, as câmeras dos smartphones. Isso facilitou muito e ampliou demais a produção de registros pessoais e cotidianos, e a produção desses registros, pessoal, estão em diversas vivências, possibilitando um compartilhamento, certo, de fotografias aí nas redes, e é muito mais aberta do que era no final do século XX, quando você tinha as revelações daqueles antigos álbuns de fotografia, e era mais restrito a um nível familiar, um nível mais intimista, não era uma coisa tão... Você não tinha como nos anos 90 você tirar uma fotografia e aquilo ficar conhecido no mundo inteiro, porque não tinha as redes sociais. Então, se conseguisse manejar esses dois momentos, era a resposta da B. Então, não vi tanta historicidade. Não, há historicidade nesta questão. Porém, um pouco de experiência, de entendimento da pergunta. Tudo bem? Boa questão. Essa aqui eu acho que contemplou o grande público, tá? Assim, a maioria acertaria essa questão aqui. Bom, já a questão 12 diz o seguinte: em 1914 a 1945, as economias latino-americanas foram sendo abaladas por crises sucessivas no comércio exterior, decorrentes de um
total de 20 anos de guerra e ou depressão. A crise prolongada dos anos de 1930, no entanto, pode ser encarada como ponto crítico de ruptura do funcionamento do modelo primário exportador. A violenta queda na receita de exportação acarretou de imediato uma diminuição de cerca de 50% da capacidade para importar, que a maior parte dos países da América Latina detinha. No caso do Brasil, esse quadro obrigou a economia do país a voltar-se sobre si, mesmo desenvolvendo novas atividades produtivas com apoio em faixas de demanda interna até então atendidas pelas importações. Tá? Bom, aqui ele está falando de um momento específico que é entre as grandes guerras, ou seja, entre 1914, que é o início da Primeira Guerra, e 1945, que é o final da Segunda Guerra, certo? Então, identificou-se e ele pediu uma relação disso com a história da economia do Brasil, tá? Tem que lembrar os períodos da história geral e da história do Brasil. Boa questão, bem ampla e boa questão. Vamos ver aqui a pergunta. Tendo em vista os seus conhecimentos sobre a história do Brasil e considerando o inserto acima, olha que questão ampla, pessoal. História do Brasil. Identifique duas estratégias políticas econômicas usadas pelo Estado brasileiro para tentar conter os efeitos das crises apontadas pela economista Maria de Conceição Tavares. Descreva o impacto dessas estratégias. Caramba, hein? Alto nível aqui, pessoal. A gente pode falar que teve o abalo do Estado oligárquico, lá no contexto da Primeira Guerra Mundial, certo? Teve a crise da exportação do café por causa da Primeira Guerra Mundial e uma grande crise da exportação do café por causa da crise de 29 nos Estados Unidos, que na Primeira Guerra Mundial, o grande consumidor de café do Brasil era a Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, nos anos 20, eram os Estados Unidos. Então, duas crises econômicas mundiais abalaram a economia do café. Isso fez com que o Estado começou a ser mais interventor. O Estado passou a voltar os seus interesses nacionais em procurar, em se preocupar com as questões sociais e econômicas, visto que a economia estava toda pautada pelo café. Tinha que fazer isso na resposta, pessoal. E aí, para superar esses efeitos da queda das exportações, né, principalmente a crise agrícola, o governo brasileiro ele promove, pessoal, a compra e a destruição do excedente de café, que é famoso isso nos anos 20 e nos anos 30, certo? E isso fez, isso para quê? Para superar a excessiva dependência das importações, certo? O Estado, ele também passou a intervir na promoção do nacional desenvolvimentismo. Aí você já está colocando a década de 30 para 40 na era Vargas. Então, tinha que colocar nessa alternativa, né, a crise da exportação do café na República Oligárquica. Como superou essa crise? O governo comprando os excedentes e estocando e queimando esse café, e também o investimento na industrialização por substituição de importações. Tinha que ter isso na resposta, que ficaria uma resposta boa, tá? Aí a B diz, né, cite e analise criticamente duas consequências da política de industrialização brasileira adotada pelo governo Juscelino Kubitschek, 1956-1961, no âmbito do nacional e do internacional. Poxa, ele pediu duas, certo? Cite e analise criticamente, tá? Duas consequências da política de industrialização brasileira adotada pelo governo Kubitschek. Vamos lá, né? A gente pode pensar o seguinte aqui, tá, pessoal? Que é uma questão bem difícil, tá? Mas você tinha que citar que o nacional desenvolvimentismo do Juscelino Kubitschek, ele tinha como objetivo, pessoal, consolidar o crescimento industrial do país. Beleza. E aí, então, tanto nos tradicionais centros urbanos, principalmente no centro, dentro da ideia ali, né, dos centros urbanos, principalmente na ideia de um capitalismo que fosse associado ao capital externo e o capital interno, certo? Então, é um Brasil que tinha aí uma dependência também do externo. Então, além disso, também, o Kubitschek, ele construiu Brasília, ele pegou dinheiro emprestado, ele também criou uma ideia de atender uma espécie de deslocamento do grande centro industrial que estava no Sudeste para o centro do Brasil e também até mesmo, né, para o Norte, né, com as grandes rodovias. E isso, então, né, acabou criando aí um grande desgaste político. Por quê? Porque provocou muitas críticas do gasto público que o Kubitschek teve.
teve, porque elevou demais, né, os gastos públicos, trazendo inflação, gerando uma série de problemas que gerou uma grande contestação ao seu governo. E aí, então, a gente sabe que o Estado mais poderoso, mais burocrático, ele acaba gastando mais, criando uma dependência desse nacional desenvolvimentismo através do Estado. E aí, então, ele foi muito criticado, né, principalmente pelos grandes liberais do período. Então, a gente tem a ideia de que o JK e o modelo do PSD, que era o partido do JK, era muito vinculado ao nacional desenvolvimentismo, mas também com o capital internacional. E ele tinha essa ideia do desenvolvimento a partir do Estado. Isso gastou muito, gerando inflação, gerando crise econômica, e aí por isso, né, ele não vai conseguir o seu sucessor. Né? E ele diz lá, né, na alternativa, na pergunta, certo? Que a gente tem que pensar no âmbito nacional e internacional, beleza, a gente contemplou, e então, né, estaria legal se você conseguisse falar sobre essa ideia de que o governo acabou criando, né, uma dependência internacional com os empréstimos, ao mesmo tempo o governo gastou muito. Então essas questões são as críticas ao governo do JK e do nacional desenvolvimentismo nesta boa questão da Unicamp. Vamos para a questão 13, ó. O texto a seguir, desculpa, cadê? Aqui, ó, questão 13, baixa, ó. O texto a seguir faz uma apresentação dos projetos seringueiros, idealizado pelo ativista Chico Mendes, 1944-1988, e pela antropóloga Mary Alleghetti, certo? O projeto Seringueiros, que adotou a metodologia de Paulo Freire, foi criado em 1981 por Chico Mendes e Mary Alleghetti. Seu objetivo era preparar instrumentos para ensinar os seringueiros, pessoas que até então eram mantidas em semi-escravidão por seus patrões nos seringais, a ler e escrever. Esses patrões se aproveitaram do fato de os seringueiros não saberem os números nem as letras e por isso sempre os deixavam com dívidas gigantescas. A primeira escola foi construída no Seringal Nazaré e era um pequeno barraco de pau a pique muito simples e rústico. A área de atuação do projeto foi a região do Chapuri e Epitaciolândia. Esse projeto foi reconhecido e recebeu diversos prêmios, inclusive da Unicef Brasil. Beleza, ó, tendo em vista seus conhecimentos históricos e considerando o projeto apresentado no inserto, tá? Chico Mendes, o grande, né, ativista em prol da Amazônia e do trabalho dos seringueiros lá na região da Amazônia, e, obviamente, Paulo Freire, o grande educador do Brasil e do mundo. A pergunta: descreva as formas de atuação de Chico Mendes na floresta amazônica. Beleza. Segundo o texto, pessoal, dava para pegar um pouco isso do texto, tá? Chico Mendes era um líder seringalista e ativista ambiental brasileiro e que destacou por sua atuação na luta pela preservação da floresta amazônica. Por isso que ele era um ambientalista muito famoso, combinado com o desenvolvimento sustentável e a defesa dos direitos dos trabalhadores na região dos povos da floresta, tá bem? Então, suas principais formas de atuação incluíam, de uma maneira geral, aí, um sindicato local, o enfrentamento dos grileiros, latifundiários, além de denúncias dos diversos impactos do desmatamento da floresta. Por isso que os caras mataram o Chico Mendes, porque, né, o agro, a galera, essa galera do desmatamento não gosta de pessoas que defendam a floresta. Então, teria que falar que o Chico Mendes era um ambientalista, um ativista, um cara que lutou pela floresta e pelos trabalhadores que estavam ali, tanto na floresta como os povos indígenas. Se fizesse isso, estaria descrevendo a alternativa A. Tinha um pouco do texto, mas também um conhecimento de quem é Chico Mendes. Beleza, pessoal? A B diz, ó, descreva a forma de exploração do trabalho apresentado no texto. Cite e descreva duas ou outras formas de exploração do trabalho no Brasil no século XIX. Aí, beleza, ó. Chico Mendes, pessoal, ele denunciava o quê? A situação abusiva no qual os seringueiros estavam submetidos. Principalmente condições análogas à escravidão. Estava bem claro aqui no texto, ó. Situação análogas à escravidão. E aí você já deixa para falar como a gente podia pensar outras formas de trabalho no século XIX. Então, análogos à escravidão, não recebiam salários dignos, certo? E eram enganados por eles não serem alfabetizados, olha só, não conhecer aí, além de ser sujeitos à violência física, psicológica e moral. Então, eles trabalhavam análogos à escravidão. E uma das formas de exploração do trabalho no século XIX, pessoal, no Brasil, esse é um clássico, né? Não tinha como errar essa pergunta. A escravidão, né, pessoal? A escravidão que foi abolida no dia 13 de maio de 1988, certo? A lei, obviamente, poderia destacar que no século XIX também estava chegando os imigrantes, que trabalhavam, né, ali nas produções de café em São Paulo e outras regiões do Brasil, mas
Junto com a escravidão, também tinha o trabalho livre dos imigrantes. Se pontuasse isso, eram as formas de trabalho do século XIX, estaria contemplando bem esta pergunta B. Tudo bem? Excelente questão, a Unicamp sempre presente aí nos temas transversais, né? Mostrando aí, né, situações de pensamento, de reflexão. Excelente prova da Unicamp, tá, pessoal? Vamos à última questão, a questão de história, a questão 14. Olha só. Questão 14, vamos lá, ó, vou ler aqui. Ó. O jongo do Sudeste foi declarado Patrimônio Cultural e Material Brasileiro pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 2005 e registrado no livro das formas de expressão. Segundo Gustavo Pacheco, jongos ou pontos são cantados em português, mas com frequência apresentam palavras e expressões de origem banto, por exemplo, mironga. Formados por versos curtos, os pontos são iniciados, tirados ou jogados por um dos participantes e respondidos pelo coro por alguns minutos até que um dos presentes ponha a mão sobre os tambores e grite Machado ou Cachoeira, dando sinal para que um novo ponto tenha início. Embora os jongos sejam comumente improvisados, o acervo de expressões e outros recursos estilísticos usados pelos jongueiros baseia-se fortemente na tradição coletiva. Olha o texto falando sobre a tradição do jongo, um patrimônio cultural imaterial do IPHAN desde 2005, uma cultura africana refeita aqui no Brasil. Então, tendo em vista seus conhecimentos sobre a importância das lutas pela memória para a redemocratização e considerando o texto acima, faça o que se pede na A e B. Ele falou da redemocratização, hein, pessoal? Presta atenção aí. A. Indique e caracterize 2 elementos do jongo relacionados às tradições culturais africanas. Beleza. Bom, vamos pensar assim. Então, aí é uma questão que se relaciona com a cultura africana, teve na primeira fase cultura africana, história africana, teve na segunda fase também, a Unicamp contemplou esse tema. E então, pessoal, quem não conhece o assunto, talvez teria problemas para responder essa questão. Ele disse, indique e caracterize 2 elementos do jongo relacionados às tradições culturais africanas. Podemos pensar, são elementos do jongo relacionados à matriz da cultura africana. Realização coletiva, fortalecimento da construção de identidade cultural dos participantes, uso de palavras de origem banto, remetendo à ancestralidade, presença de instrumentos de percussão produzidos, ritmos, os variações e cadenciadas, diferenciações da tradição europeia, que era muito... Né, violino, então, batuque, os caras tinham batuque, isso é cultura africana. Pessoal, dava para responder essa A segundo o texto, tá? E também pelo que você conhece de tradições africanas. Pessoal, isso faz parte da nossa história. Se um candidato não consegue responder essa questão, mesmo não sabendo o que é o jongo, é porque não conhece cultura africana. Batuque na cozinha, se não quer. Pessoal, batucada, tinha isso no jongo, está descrito no texto. Se conseguisse manejar isso na A, acertava a questão. B. Cite 2 elementos da repressão às práticas culturais africanas do Brasil escravista e explique o modo de atuação dos agentes repressores. Aqui, pessoal, é aquele clássico, né? No Brasil escravista, a gente sabe que havia perseguições às religiões de matriz africana, como há hoje, não só devido à oficialização do catolicismo, que fazia parte do Brasil Império. O Brasil Império, pessoal, era lá no século XIX, tá, pessoal? O Brasil era uma coroa católica. E aí, então, pessoal, a gente tem a ideia de que também havia um desprezo e uma demonização por conta das práticas intolerantes, racistas, certo? Motivadas por interpretações erradas sobre a cultura africana. Então tinha que falar sobre isso, tá? Que o cristianismo fez parte da religião oficial do Estado, perseguia as culturas africanas, certo? Eles eram desprezados, eram vistos como culturas inferiores, beleza? E aí nesse ponto, continua na pergunta, ó lá, ele diz na pergunta claramente que você tem que explicar o modo de atuação dos agentes repressores. Bom, a gente sabe, tá? Que os agentes repressores, eles então enquadravam várias partes das tradições da cultura africana como crime, o crime de vadiagem. Isso é um clássico. Quem conseguisse e fosse bom de história ia identificar, por exemplo, né, a prática de religião africana feita lá nos terreiros. E a capoeira, pessoal, a capoeira, a capoeira foi proibida até o período da Era Vargas. Então a capoeira era
perseguida como crime de vadiagem. Além disso, pessoal, ocorria destruição dos espaços de culto e objetos de ritualística, certo? Então havia um processo de silenciamento. Então tinha que colocar na questão que havia violência contra a cultura africana, de ataque físico e material. Bom, pessoal, depois dessa boa discussão sobre a prova da Unicamp, eu confesso para vocês, meus queridos, vocês que acompanham o canal, vocês que me acompanham como professor, galera, a Unicamp não é brincadeira, não! A Unicamp é alto nível, é uma prova excelente, é uma prova para quem realmente sabe pensar interdisciplinar, é uma prova para quem tem conhecimento amplo, para quem sabe escrever. Eu vi que tinha que ser direto nas respostas, não podia ficar rodando tanto, mas você viu aqui quanta discussão. Se você acompanha o canal, se você acompanha, né, o Zavo Lima, sabe que dá para a gente poder fazer essas provas sim, tá, pessoal? Então, foi aí a nossa resolução da prova da Unicamp de 2025. Depois nós faremos a resolução da prova da FUVEST segunda fase também, de 2025. Até mais. Se você gostou aí, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Tamo junto. Tchau, tchau.